Vamos fazer uma meia hora aí de um bate-papo, muito importante, que é a conclusão do nosso dia. Bom, primeiro me apresentando, eu sou engenheiro mecânico, Osnido Amaral Filho, sou diretor do Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville e também ajudando na organização aqui do nosso segundo seminário. Tá? A ideia aqui é o seguinte, a gente fazer um bate-papo, né, com os palestrantes que passaram aqui hoje, durante a tarde e agora à noite, com perguntas e questões que vocês tenham. Tá? Acho que temos que aproveitar, né, porque são palestrantes de um conteúdo muito rico, muito profundo. Né? Então, acho que vocês têm perguntas, têm questões, tá, de todas as ordens com relação à qualidade do ar. Então, eu gostaria que vocês, né, apontassem aí quem gostaria de fazer uma pergunta, de fato, para que a gente possa dar continuidade ao nosso evento. Pode perguntar também? Pode perguntar também. Um pode perguntar ao outro, sem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, eu gostaria... Abrir as perguntas. Isso. Então, vamos lá. É uma coisa assim, sem script, né? A gente não treinou para isso, mas podemos começar a conversar. Leonardo, você quer começar? Para a gente abrir, quebrar o gelo aqui, para poder começar as perguntas. Pode começar. Eu vou perguntar para o Carlos. Ô, louco. Tá. Falar de churrasco? Manda. Não, na verdade, eu pedi para ele contar um caso de um... Eu brinquei na minha apresentação, o que a gente faz na nossa casa para limpar o ar, né? E Carlos me ajudou a fazer a renovação de ar com filtragem na minha casa, né? Fiz uma reforma recente e eu perguntei para o arquiteto: você está projetando banheiro aqui e tal para saneamento básico, a cozinha para segurança alimentar, e como é que você garante a qualidade do ar dentro da minha casa? Obviamente ele ficou me olhando, não entendeu muito bem a minha pergunta. Como é que você mantém o ar limpo da minha casa? Aí a gente falei com o Carlos, com o pessoal da Sigflux, para nos ajudar, e foi lá, instalou. Conta, o que você botou lá? O que você fez lá para mim? Para garantir um ar limpo na minha casa. A gente queria que você compartilhasse. A gente fez a exaustão na churrasqueira. Também de churrasqueira. Começou com isso. É lógico. Mais importante. Tem que funcionar. Porque realmente gera muita sujeira. E a gente fez a ventilação da academia. Tinha uma pequena academia ali atrás, uma sala de cinema. Eita, não é tudo isso. É uma sala de TV. Shopping center. Não é tão grande. Tinha uma salinha lá de TV e acho que exaustão de banheiro. Acho que a gente fez alguma coisa assim, né? Não, sauna não tinha. É bem interessante, porque do início ao fim, ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Até quem estava instalando, quem estava pegando os equipamentos, não tinha... Cara, estou só colocando porque tu está mandando, mas eu não tenho nem ideia, né? Não sei para que serve isso. Então, assim, é um problema meio crônico, né, que realmente os arquitetos, em geral, né, lógico, existem exceções, mas não tem essa dimensão, né, dessa necessidade de qualidade do ar, não é algo previsto. Então, é complexo. Né? Lá, a gente conseguiu implementar porque estava construindo ainda, estava em tempo, então a gente conseguiu colocar, mas não tinha nenhum tipo de preparação de infraestrutura no teto, na parede, né, para você fazer essa abertura de ar, para você compatibilizar os dutos. Né? Foi uma coisa realmente que a gente teve que improvisar ali, por sua vez. Né? E as pessoas que instalaram, elas realmente não têm uma noção do que é um ventilador, do que é um filtro, qual que é o sentido do fluxo de ar, né, qual que é vazão. Tanto é que estava... Exato, o ventilador foi instalado ao contrário, né? Ele estava tirando o ar, passando pelo filtro e jogando para fora, em vez de pegar o ar de fora, passar pelo filtro e jogar para dentro, né? O próprio pessoal da Coifa, que forneceram a Coifa, eles não tinham noção de que o motor não pode ser no fluxo ou que você tem que ter uma certa distância. Eles também foram muito relutantes porque eu comentei que a norma ela traz uma temperatura máxima que a face da churrasqueira tem que ter, que é de 60 graus, né? Porque você não pode pegar ali nela e se queimar, por exemplo. Então, teoricamente, o vidro não pode, né? Tem que ser um vidro muito específico. Então, eles não aceitaram qualquer tipo de sugestão desse tipo. Eu já faço isso há 30 anos e comprei minha Ferrari com isso. Então, você que está errado, não eu. Né? Então, assim, é uma situação muito simples, básica. É um sistema de churrasqueira pequena. Na academia, né? A academia é um ambiente que você precisa de muita renovação de ar, porque você está consumindo oxigênio, e se falta oxigênio, você perde energia, então até a sua capacidade motor ela pode ser afetada.
E a academia, você também, né, você tem uma fadiga muito grande. Então, se você estiver gripado, você joga muito contaminante para o ambiente, né? Então, você tem que ter uma troca de ar grande. E um cinema, né, uma sala de TV, você passa um tempo muito longo, né? 3 horas, vai assistir um Senhor dos Anéis aí, um Hobbit, ou vai maratonar uma série, você passa muito tempo. Então, você precisa ter ali até você conseguir se concentrar no filme, né? Mas, assim, foi um ambiente simples, mas teve os mesmos problemas que acontecem em obras complexas, só que em proporções diferentes, né? Obrigado, Carlos. Eu pedi para comentar justamente para mostrar esses desafios, né? Que a gente fala, os conceitos são simples, a gente entende, mas botar em prática não é fácil. A gente tem as construções não estão preparadas para isso, os profissionais do mercado, e estamos falando de profissionais bons, de São Paulo, não é um lugar, pessoas qualificadas, né, na teoria, na atividade que exercem, mas não foram preparados para esses conceitos, não conhecem isso ainda. Então, é um desafio grande. Não, e uma coisa que eu não te falei, mas eu confesso, eu pensei assim, pô, eu estou indo instalar na casa do Leonardo Kozak. Chega lá, se tem uma coisa que o pessoal vai saber sobre qualidade do ar, e todos os pedreiros vão estar entendendo tudo, vai estar tudo certo, entendeu? É um desafio enorme que a gente tem. Obrigado, Carlos. Então, essa questão que você colocou aí, eu acho que é fatal no seguinte sentido, né? Como é que começou, de fato, o enclausuramento das salas, tá, que a gente vê em todo lugar? Antigamente, quer dizer, não muito antigamente, mas volta aí uns 30 anos atrás, as casas tinham ventarolas nas janelas, tinham grelhas, né, grades nas portas, para promover uma ventilação natural. Isso já era do conceito. Onde que se perdeu, né? Aonde que se perdeu? Estava lendo esses dias e ele se perdeu na crise do petróleo. Acho que foi lá em 70 para 80, naquela região lá, 1970, 1980, onde a crise do petróleo começou a apertar. Então, começou a ficar caro a luz, a energia elétrica começou a ficar muito cara. Então, qual era a questão? Liga o ar-condicionado e fecha tudo. Fecha tudo. Tá? Para quê? Para conservar energia. Então, aí começou, de fato, a questão de enclausurar tudo, né? Fazer janelas só com vidros lacrados, né? Inclusive com vedações. Hoje a gente tem janelas com vedações de borracha, né? Para deixar totalmente estanque, com o objetivo de economizar energia elétrica. Então, aí é que começou todo o processo. E hoje a gente vê aí, de modo geral, as construções, as grandes construções têm sistemas centrais de ar-condicionado. Os centrais já têm a renovação do ar embutida no próprio processo. Agora, em instalações menores, pequenas, onde se usa muito o split, né, você tem uma sala completamente fechada, com o split funcionando para conforto térmico, sem renovação do ar. E aí é que está o grande problema, né? Tem alguns pontos, né? Assim, tem como você economizar energia com renovação de ar. É só você utilizar tecnologias de recuperadores de calor, né? Então, assim, não é falta de solução. Eu acho que de alguma forma, uma simplificação, mas que faz sentido, faz, né? O pessoal até fala muito que nos Estados Unidos se fala muito em eficiência energética e na Europa se fala muito em conforto ambiental, né? Então, nos Estados Unidos você quer economizar dinheiro, na Europa você quer garantir bem-estar, né? Mas você só citou um ponto que eu acho importante, que é a questão do split, né? O split ele democratizou o ar-condicionado no Brasil e talvez no mundo, né? Tanto é que hoje, se você perguntar para pessoas em geral, o profissional de ar-condicionado que eles conhecem não é o engenheiro mecânico do CREA, do CAJ, o fabricante da Europa, não. O profissional de ar-condicionado dele é o refrigerista que instala o split dele, né? Então, quem está com esse domínio, quem está com esse acesso na população, são eles, não somos nós. A gente é exceção, né, dentro desse meio. Então, e de alguma forma, o split ele resolve o problema do calor, né? Ele resolve o problema do frio, da temperatura. E eu vejo que nesse processo de democratização, de expansão desse conhecimento, isso se perdeu um pouco, né? De que você não... E, assim, os fabricantes, eu vejo que tem um teor de responsabilidade nisso, porque assim, é uma ideia, né? E só para concluir, eu vejo que se perdeu um pouco desse conceito também, até no próprio nome, porque o ar-condicionado não é esse equipamento, você não pode chamar isso de ar-condicionado. Isso é um condicionador de ar, isso é um resfriador de ar.
Ar-condicionado é o ar que você respira em certas condições, assim como água potável, né? Então, talvez o próprio desenvolvimento disso no Brasil se perdeu, né? Mas, assim, começou com renovação de ar. A primeira obra de ar-condicionado do Brasil foi o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 100% de renovação de ar. Um dos mais antigos, Teatro de Manaus, 100% de renovação de ar. Então, assim, começou bem, né? Só se difundiu. Exato. Eu queria fazer uma colocação também, abrir um tema. Osni? Deixa, aqui. tem uma pessoa Eu lá, gostaria ela quer de fazer comentar uma também. pergunta. Ah, ok. Vai lá, Paulo. Ok. Bom, essa pergunta é mais direcionada à Natália, porque ela está mais próxima do Estado. Para você aprovar um projeto de construção de um edifício, você tem que apresentar obrigatoriamente um projeto estrutural, um projeto de instalação elétrica, um projeto hidráulico voltado à água e esgoto, porque sabe-se que é na concepção das coisas que se resolvem os problemas. Ainda não existe a obrigatoriedade de se fazer um projeto hidráulico voltado à captação de efluentes gasosos, qualidade do ar interior. Existe algum movimento, você como uma pessoa de Estado, existe algum movimento no sentido de também passar a se exigir a obrigatoriedade da apresentação de um projeto hidráulico voltado à qualidade do ar interior, pensando na premissa de que é no projeto que se resolvem problemas? Essa pergunta foi bem direta. Mas, assim, eu trabalho mais na parte de infraestrutura, né? Eu trabalho direto assim, na subsecretaria de infraestrutura. Né? Eu trabalho numa parte bem mocada, assim, digamos assim. Então, mas eu não falo muito com o secretário, eu não vou falar muito com os ministérios, né? Às vezes eu tenho realmente reuniões com o secretário, às vezes eu tenho reuniões com o Ministério Público, mas realmente é para cobrar os problemas dos hospitais, os problemas, né, que eu tenho que resolver, que são direcionados para as estruturas que eu cuido, né? Eu cuido dos hospitais de Brasília, eu vou cuidar das UBS de Brasília. Eu tô mais focada nesses ambientes, mas inclusive para esses ambientes que são críticos, tá certo? Que são os hospitais, né? A gente não tem expectativa de falar assim, a gente tem que melhorar a qualidade do ar dos hospitais, a gente tem que melhorar a qualidade. Isso não existe, tá? Até porque é difícil até para mim, quando eu falo assim, gente, a gente tem que melhorar aqui a renovação. Às vezes as pessoas não têm noção do que eu estou falando. Às vezes as pessoas não têm nem noção do que eu estou falando quando não é filtro EPA. Às vezes eu falo, eu preciso colocar um filtro EPA. Às vezes as pessoas olham para mim e não sabem direito, sabe? As pessoas do hospital sabem porque elas compram o filtro EPA, mas elas não sabem exatamente, às vezes, o que elas estão comprando, sabe? Elas falam, tem que trocar o filtro EPA. E tudo bem, mas ninguém entende o porquê do que elas estão fazendo. Porque, por exemplo, eu estou num laboratório Hoje a gente não fala mais de NB3 e NB4, né? Agora são laboratórios de alta biocontenção, tá? E as pessoas elas só falam para mim assim, a temperatura está boa, a pressão está negativa e acabou. Tá? Ninguém fala para mim, eu não sei se a qualidade do ar está boa. E olha, as pessoas mexem com tuberculose lá dentro, tá? E aí eu falo assim, cara, eu não tenho coragem de entrar lá dentro. As pessoas vão trocar um bag in, bag out, às vezes elas nem se paramentam direito. Eu falo, gente, vocês têm noção que lá dentro as pessoas estão mexendo com tuberculose e vocês estão trocando um filtro EPA? Entendeu? Às vezes as pessoas não têm noção do que passam no filtro. Então é muito difícil eu falar para vocês, tem um movimento para aprovar um projeto. É muito difícil eu falar isso para você. Eu não estou falando assim como órgão aqui, tá? Porque eu nem vim representar a secretaria aqui. Eu vim como engenheira mesmo, tá? Mas assim, não tem esse movimento. Mas o que eu faço lá, como eu entrei na secretaria, eu estou tentando levar esse movimento diferente. Eu vejo split em lugares errados, vejo split, são paliativos que a gente coloca, né? Mas eu tento fazer a minha parte, sabe? Eu faço, comecei a fazer um projeto diferente. As pessoas estão vendo que mudou alguma coisa ali. Então, assim, eu faço a minha parte e eu tento mostrar para as pessoas o que seria o certo, sabe? E eu espero que isso traga fruto, sim, tá? Que surjam isso, pelo menos, talvez começando em Brasília, que é o capital do Brasil, talvez, quem sabe isso, né, se expanda, sabe? Eu espero realmente que meu trabalho hoje em Brasília tenha frutos. Isso é real, tá? O que eu faço hoje eu espero que tenha frutos. Eu fiz alguns projetos de consultoria também, respondendo no que ela falou. O que a gente percebe é o seguinte: existem iniciativas isoladas
de alguns Lineus. Lembra o Linneu da Grande Família? Então, tem uns Linneus por aí que o cara fala, não, cadê a norma? Aí ele puxa a norma e ele exige. Mas, sistemicamente falando, não vejo um movimento nessa linha. Não sei se o Léo vê alguma coisa. A gente, através do PNQI, tem lutado em algumas coisas. Você vê alguma coisa, Léo, nesse sentido? Não, também, coisas pontuais também. Alguns heróis aí que entendem, como Natália, que percebe dentro do setor público, às vezes até privado, a importância do tema e briga pela causa, briga pelo tema. E eu queria só aproveitar o depoimento sincero e forte da Natália aqui. A gente está falando de setor público de saúde, não é uma brincadeira, a gente está falando de vidas ali dentro. Não é coisa simples, a responsabilidade dela é gigante. E essa briga tem que ser feita mesmo. E eu, falando, botando o crachá da Brava, de presidente da Brava, você vai ter todo o apoio que a gente puder como associação para mostrar para o secretário, para o governador, para quem quer que seja, que está errado aquilo. Não pode ter um split no centro cirúrgico. A gente tem que falar com o Ministério Público, para que protege o cidadão. Eu não sei qual o caminho, não sou advogado, mas a gente tem que achar os caminhos que a gente tem que ter, que a legislação... Uma coisa eu tenho certeza, não é falta de dinheiro. Isso eu tenho certeza absoluta. É falta de conscientização, de interesse, de falar com a pessoa certa. A gente tem que achar esse caminho. E o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer. A gente tinha um sonho no passado de fiscal, quando a gente criou o Qualindó, uns 15 anos atrás, era treinar fiscal sanitário. Era uma coisa longe da nossa realidade, expectativa. A gente foi atrás, falou com a Anvisa, buscou, não sei o quê, acabou fazendo uma parceria. Hoje a gente conta, a gente treinou mais de 1.000 fiscais sanitários pelo Brasil todo para inspecionar isso. É lógico que não resolveu os problemas. Ajudou muito alguns lineus, como Ed falou, a gente conheceu muitos lineus aí que compraram a briga e melhoraram muitos locais por aí, porque compraram a briga. Então, não é fácil, é difícil. É muito mais difícil do que ficar reclamando na internet, que está tudo errado. Dá trabalho ir lá achar essas pessoas, mas tem que achar. Eu acredito nisso. A gente tem um caso recente na cidade de São Paulo, que 2% das salas de aulas têm ar-condicionado. E o Ministério Público começou a apertar a prefeitura para botar ar-condicionado por causa do calor, por causa do conforto térmico. E a primeira coisa que a gente fez foi falar com a Secretaria Municipal de Educação, pelo amor de Deus, não ponham só o split numa sala de aula. Eles já sabem que não pode botar só o split numa sala de aula. Então, e aí, agora o desafio, tem que botar um sistema com renovação de ar, vai ter eletricidade, vai ter manutenção. Eles estão nessa... É difícil o desafio, mas tem que ser feito. O Estado tem dinheiro, dá para fazer, com plano, médio prazo, longo prazo, mas conta com a gente nesse desafio, não desista não, que a gente tem que resolver isso. Você vai fazer a diferença, eu tenho certeza. Obrigada. Show. Perguntas? Ok. Alô, eu sou engenheiro eletricista, meu nome é Igor Agman. Eu queria chamar a atenção para dois exemplos, né, que não foram comentados ainda. Um deles seria as instituições de longa permanência para idosos, né, os ILPIs. Inclusive, estou levando um kit desse junto. Amanhã eu vou levar num lar de idosos aqui. Minha sogra está internada lá. Então, eu vou levar lá e vou convencer o proprietário a tomar conhecimento, né, a se inteirar desse assunto, né? Porque se há um lugar que é quase como se fosse um hospital, né? Os idosos, então, a maioria deles tem comorbidades e tudo. Tem split, conforto térmico fantástico, limpeza, né? Mas é um prato cheio para ter problemas se não tratar a qualidade do ar. Talvez vocês tenham alguma coisa para comentar nesse sentido, né, dos ILPIs. E outra situação é com relação ao transporte coletivo, né? Nós temos os ônibus municipais, não tem controle, alguns têm ar-condicionado, a maioria não tem, né? Um entra e sai, é um negócio, mas é assim que funciona. Mas existem os ônibus intermunicipais e os interestaduais. Tem ar-condicionado, todo ele fechado. Antigamente, as janelas abriam, você podia respirar um ar de fora. Hoje, é gente tossindo, a gente espirrando, a gente entra doente no ônibus, e aquele ar-condicionado, eu não sei se ele tem os 10% de renovação de ar, acredito que tenha, mas não sei, né? Com filtro. Então, geralmente, o termostato está mal regulado, você sai de lá congelado. Né? Então, também um fato interessante aí para os senhores
né, adentrarem nesse campo também. Então, fica aí os comentários, se puderem E comentar. avião, tem tomada de ar externo, será? Tem também. Tem bastante. Avião não pode abrir a janela, né? Bom, os transportes, Tá ok? Obrigado. os ônibus, via de regra, acho que a maioria deles, parece que não sei todos, mas tem o botão da renovação de ar, qual os carros têm aquele botão, né? Mas é normal, quando, às vezes na palestra a gente pergunta, quem é que deixa aquele botão da renovação do ar aberto? Sabe aquele botão que tem uma setinha que fica circulado para fora? Normalmente todo mundo deixa aquilo fechado, porque você não quer respirar a poluição do ar de fora. Só que quando você deixa fechado, principalmente no transporte coletivo, você está respirando o ar que o colega soltou, né? Então, esse problema que o senhor relatou é real e acontece. E aí, a boa notícia é que o automóvel, o veículo, ele já vem pronto. Ele não tem essa opção de vem com renovação, vem sem. Ele já vem com. O problema é o uso. E tem um outro detalhe, é o filtro, tanto do automóvel, de aplicativo, de táxi, ou carro de aplicativo, ou de ônibus. É uma coisa tão barata para a saúde pública. Está falando de R$30, R$50, R$60, a cada 3 meses, 6 meses. Por mês que seja, é ridículo. E a gente não houve essa discussão. Teve a pandemia, a gente não ouviu uma pessoa reorientando dos influenciadores que falaram, da pessoal, na época, pedindo para trocar filtro, botar filtro decente nos transportes públicos, nos carros de aplicativo. E é uma medida extremamente simples, inclusive para a poluição do ar. Então, tem essa vantagem. Então, é um problema se não usar direito. Aí entra nessa questão da conscientização. E acredito que o lar de idosos também é o mesmo desafio que o senhor falou, pessoas com comorbidades, e aí a pessoa vai passar o final de semana lá, visitar, leva a doença, traz, vira um ambiente bem insalubre. Mas acho que é por aí mesmo. Não, com relação ao transporte público, o metrô, por exemplo, o metrô e trem normalmente tem filtro. Então, o pessoal troca, faz tudo certinho. Isso daí eu posso falar para você. Avião, praticamente renova o ar todinho, passa por um filtro EPA embaixo do avião a cada 3 minutos. 3 minutos, você troca todo. Então, assim, em tese, o avião... Quando ele está em voo. Não, em solo não, em solo é um furdunço. Solo é um furdunço, é verdade. Mas aí está com a janela aberta, com a porta aberta. Não resolve. Mas o grande problema, por exemplo, os ônibus, o Léo e eu participamos da norma para filtros em ônibus. E, assim, era literalmente... O pessoal não tem a menor ideia. Eu peguei um ônibus de Brasília, fui visitar meu irmão no norte de Minas, peguei um ônibus de Brasília, e eram 8 horas, 9 horas, sei lá. E no meio do caminho eu fui inventar de ir no banheiro, né? Eu falar para você, a última coisa que tinha, a hora que eu entrei no banheiro, sei lá, tinha uns 55 graus. Falei, tudo tinha ar-condicionado, mas também você viu os buracos. Assim, eu falei, nossa, tem que usar com calma aqui para não acertar ninguém lá fora. Porque tudo, então, assim, é uma bagunça. Estou falando empresa boa, tá? Não era empresa ruim, não. Empresa boa. Então, nessa parte de ônibus, Brasil é uma bagunça. O ônibus, em tese, se ele se chama sistema de ar-condicionado, teria que estar tudo certo. Teria que ter filtragem, teria que ter tomada de ar externo, né? Senão, mais uma vez, é um sistema de resfriamento, não é um sistema de ar-condicionado. Então, tem norma para isso, é só fazer o que tem que fazer, né? Só fazer o básico. Com relação ao lar de idosos, de fato, né? Quando você olha para um hospital, o critério de filtragem, de descontaminação, de quantidade de troca de ar externo, elas dependem de quanto mais debilitada a pessoa está. Então, um centro cirúrgico, uma sala pós-operatória, uma unidade de tratamento de queimados é onde vai ter o sistema mais crítico possível. Então, se você partir do princípio que você tem idosos, né, que já estão com a saúde um pouco debilitada, que muitos podem ter sistema respiratório talvez afetado, né, tem apneia do sono, coisa do tipo, realmente você tem uma série de motivos para ter esses sistemas, né? E não somente o sistema de ventilação, mas outras coisas associadas ao ar que normalmente não se comenta. Eu acho que a Thaís vai falar sobre isso amanhã. O móvel não pode ter cheiro de móvel, a limpeza não pode ter cheiro de limpeza, o colchão não pode ter cheiro de colchão. Em geral, coisas que têm cheiro, elas emanam VOC, né, que é o composto orgânico volátil. Então, não se trata somente do ar, da ventilação, do ar-condicionado, mas de outros elementos, né? Eu só queria complementar, dar parabéns pela iniciativa de levar a solução, apertar eles lá, porque eles provavelmente não sabem, você vai levar informação. Parabéns pela iniciativa. Daqui 60 anos eu vou procurar esse lugar. Eu queria complementar essa questão toda, viu, Igor? Para mim, a grande preocupação, especialmente nos ônibus, é a manutenção. É o PMOC que deveria acontecer dentro do ônibus, tá?
Eu tenho feito algumas viagens de ônibus, né, interestadual, até indo lá para São Paulo algumas vezes, e fica claro para mim que a manutenção é negligenciada. Ela fica sem manutenção, vence em prazos, eles vão deixando, e aquele ar que está ali, né, mesmo sendo misturado com o ar externo, né, que deveria ser, mas os filtros devem estar muito sujos, todo o sistema de troca de ar, né, de troca de calor, né, os trocadores de calor devem estar obstruídos, tá, por falta de manutenção. Essa não é uma constatação, mas é uma preocupação. Tá? E o Osni falou uma coisa muito importante, né, que eu sempre falo que a climatização é uma faca de dois gumes. Tá? Porque a gente fala sempre assim, a climatização é muito importante para a qualidade do ar, mas assim, ela é muito importante em hospitais. Mas assim, a gente faz tudo certo, mas a partir do momento que você não faz a manutenção, né, ela também vira um ponto ali focal de bactérias, tá, gente? A gente fala para vocês, tem que fazer assim, assim, assado. Mas se você parar de cuidar do seu sistema, aí ele vira ali o ponto focal de bactérias. Aí você tem que entender que tudo que a gente fez para proteger vocês de bactérias e tudo mais, e como é um sistema de insuflamento também, então ele vai estar ali jogando bactérias ali em cima de todo mundo, tá, gente? Então vira realmente uma faca de dois gumes. Então vocês também têm que tomar muito cuidado, porque é um equipamento que vocês vão ter um gasto para comprar, tá? Mas vocês também vão ter que ter um gasto para manutenir, porque o brasileiro também tem isso muito disso, tá? Desculpa, eu vou falar, vou ser sincera, tá? A gente quer gastar, mas a gente não quer manutenir o equipamento. A gente só pensa em manutenções corretivas, mas isso não existe no equipamento de ar-condicionado. A gente tem que fazer o PMOC direitinho. Tá? É um plano de manutenção, operação e controle. A gente tem que fazer tudo certinho, especialmente... eu falo isso porque em hospitais isso é crítico, mas em residências, para a gente manter a qualidade do ar interior, que é o que a gente está falando aqui, a gente tem que fazer isso, sabe, em momentos corretos, que é perda de carga, como aqui o Edmilson falou, ou que seja periódico. O método que você escolher, faça de forma correta, certo? Porque senão os equipamentos eles vão, né, estragar mais rápido, eles não vão funcionar. E o que a gente quer, que é proteger vocês e manter a saúde das pessoas, isso não vai existir. Tá? E eu acho que é sobre isso também. Ótimo. Próxima pergunta. Boa tarde, boa noite já, né? Meu nome é Luiz, eu sou engenheiro mecânico, também já atuo na área há bastante tempo. E eu queria ver a opinião de vocês, porque quando a gente fala, até a Natália mostrou para a gente um copo de água suja, né? E o ar bem poluído. O Edmilson falou sobre indicadores de qualidade de ar nas ruas, né? Mas quando a gente fala de água, acho que isso não mudou desde que eu aprendi. A companhia que abastece água na tua casa, ela tem que garantir que a água chegue na sua casa com um determinado nível residual de cloro. Isso vai garantir que, mesmo a água estocada na tua caixa d'água, você vai ter uma água de qualidade. Se a gente faz um projeto muito bem feito, mas se não tiver manutenção, como disse a Natália, não adianta muito. E o que a gente vê muito, como o próprio Edmilson mostrou umas fotos ali, é qualidade, manutenção zero, inclusive indústria alimentícia e tudo mais. Então, existem alguns indicadores que a gente já coloca, né? Mas para a gente começar a tentar mudar um pouco e deixar o usuário vendo a qualidade do ar que ele está tomando, que ele está respirando, será que não seria uma ideia a gente trabalhar numa campanha para criar, em primeiro lugar, identificar qual seria o melhor indicador, não sei se CO2 ou alguma outra, mas que fosse fácil de emitir, particulado PM2, e que todo órgão, todo ambiente que é comunitário, não residência, tivesse a obrigatoriedade, aí sim, até mais do que um projeto feito, porque aí você vai ter garantia de que não só o projeto foi feito, mas a manutenção continua sendo adequada. Muito bom, Luiz. São indicadores, né? Você afirmar que o ar está 100% bom é muito difícil, né? O próprio painel antigo da R09, o atual NBR, são indicadores que você mede para ter uma fotografia. O Arthur mostrou na apresentação dele algumas escolas, por exemplo, na Alemanha, já que são mandatórios, na Dinamarca a mesma coisa, na Holanda já tem, você tem o CO2 como padrão, é um sensor
relativamente baixo custo e é um indicador de renovação de ar, não de qualidade do ar, mas de renovação de ar. Mariane bate muito nessa tecla, né? Então, eu acredito, fazendo a comparação com a água que você falou, estudando um pouco como que foi a questão do saneamento, que no passado não tinha isso e a gente aprendeu a cuidar. Como que você trata a água hoje? Põe cloro. E o cloro, como se fosse tratar água, só bota cloro e resolve tudo. Não é. Tratar uma água que a companhia faz é super complicado. Mas o indicador talvez são os coliformes. Todo mundo sabe mais ou menos o E. coli e tal. Então, você tem pequenos parâmetros que são indicadores para se a água está boa ou se não está, os principais. Então, talvez CO2 é um grande... Eu acho que isso deve acontecer, Luiz. Eu concordo, a ANEEL 17037 já tem essa recomendação, né, essa indicação de botar sensores de CO2 para ambientes com grande concentração de pessoas. Então, eu acho que é uma tendência, barateando o custo, tendo mais disponibilidade, esse equipamento tem que estar calibrado. Então, isso está acontecendo lá fora, talvez seja um ponto que vai ser importante. Mas eu, fazendo uma futurologia, eu acho que a grande virada de chave, tudo que a gente está falando de qualidade do ar, é quando esse sensor estiver no nosso smartphone. Porque eu acredito que em breve vai estar. Quando a gente entrar numa sala e nosso smartphone começar a pitar, que ele está com CO2 alto, está com particulado alto, aí vai ser um game changer. Aí a escola vai ter que mudar, a academia vai ter que... Porque o problema do local botar, porque ele que tem que pagar, ele tem que botar o sensor de CO2. Então, ele não quer gastar. E existe um interesse, ninguém quer gastar, né? Se não é obrigatório. Então, a questão do mandatório que você citou. Então, enquanto não é mandatório, alguns põem, e por experiência própria, ninguém quer mostrar. Quando você fala, vamos monitorar aqui um local, quero botar, mas não mostra para ninguém. Morre de medo de mostrar, porque e se estiver ruim? Não quero mostrar para ninguém. Então, se não for obrigatório, realmente não vão fazer. Então, acho que eu tenho essa visão, mas é o caminho. Estou vendo alguns países fazendo isso, talvez seja o caminho, especialmente para ambientes críticos, talvez um ambiente hospitalar, talvez indicadores diferentes, para um ambiente talvez particulado, numa casa de idosos, ou algum indicador diferente, CO2 em sala de aula, em academia, né? Eu acho que isso pode ser uma tendência. Então, e tomara que seja que traz o invisível para o visível, né? Eu concordo e tem algumas frentes aí. Primeiro, ainda bem que o Marcelo não ouviu essa sugestão, porque senão ele ia já arrumar uma forma de... Ia arrumar trabalho para mim para procurar como é que põe CO2 no celular. Ele ia já fazer isso. Então, me salvei de um trampo. Eu acho que essa ideia do celular é muito boa. Normativamente, a gente acho que tem que trabalhar em torno disso para gerar esse padrão também, né? As normas, elas, apesar de ser... Assim, eu gosto de norma, mas eu não gosto do engenheiro que se baseia só em norma, né? Eu acho que a norma é a primeira referência que você tem que ler, não a última. E muitas vezes a gente fica focando só nela, né? Mas eu acho que elas têm esse papel de trazer essa exigência mínima, e a gente tem visto isso. A 17037 é uma dessa, que traz uns parâmetros um pouco diferentes. A 16401, parte 3, que é a principal norma aí do mercado, né? Foi revisada, teve uma revogação agora, está cancelada por hora, mas trouxe um pouco disso. Mas eu acho que isso depende também de como a gente trabalha isso comercialmente, sabe? Eu acho que isso, a gente não ter essa cultura implementada no Brasil, isso é uma oportunidade gigantesca para quem trabalha com isso. Não se vende ar hoje, o Brasil não tem essa tendência de filtros, né, de qualidade do ar. Então, eu acho que, com as construtoras, a gente tenta levar essa mensagem de que isso é um produto que pode ser vendido, é um valor que pode ser agregado, né? Então, assim, esses apartamentos que têm 600 metros quadrados e têm todos os diferenciais possíveis de você imaginar, desde um amortecimento de porta até, sei lá, uma sala para o entregador de iFood, até um pet place dentro do condomínio. Tem de tudo, só não tem um sistema antimofo, um sistema, né, de qualidade do ar, um sistema de qualidade de sono, né? Por que as construtoras elas não oferecem isso como um diferencial, né? Então, eu acho que, assim, tem uma situação normativa por trás, tem uma situação de você ter fácil, né, acesso como sensor no celular, mas eu acho que também tem como a gente trabalhar isso, sabe, em termos de colocar as pessoas para enxergarem um pouco mais disso. E eu acho que uma coisa que falta muito é as pessoas... Nós somos muito mal acostumados com relação ao ar, né? Todo mundo aqui fez o seu período escolar, mais graduação, que somados deve dar uns 20 anos, numa sala ruim, sem renovação de ar. Então, a gente está acostumado com isso, né? Como a gente trabalha com isso, já tem o nariz meio calibrado, né? Na hora que você entra, você sente, nossa, aqui está ruim para caramba, né? Mas as pessoas não têm isso.
Né? Você bebe uma água meio estranha, pô, isso aqui está ruim. Exato. Isso, a gente já enxerga o ar, exatamente. Então, assim, cara, quando eu vou nesses escritórios aqui de Itapema, eu fico... O Marcelo está ali, o Marcelo, que é vendedor, ele vai saber. Eu fico, cara, não pode, véio, isso aqui está muito ruim. Eu fico falando, cara, bicho, olha a qualidade desse lustre aqui, olha essa mesa cara, como que pode? Por que vocês trabalham nesse lugar, né? Então, eu acho que é uma série de circunstâncias. Norma, a gente saber vender isso, mas, de alguma forma, as pessoas terem acesso, sabe? Sei lá, a gente tinha que pegar toda a escola do Brasil e colocar a renovação de ar em uma sala para que as pessoas saibam medir a diferença, né? Eu acho que tem a ver com tudo isso um pouco. Perfeito. Perguntas? Bom, eu como engenheiro, na verdade, olha, isso aqui é um show que nós estamos tendo. Eu acompanhei, eu trabalhei muitos anos numa fundição e também tratando do meio ambiente. Era uma das partes do meio ambiente como engenheiro. E lá a nossa preocupação era, na verdade, melhorar a qualidade do ar para a vizinhança. Até internamente, a prioridade era a vizinhança. E ainda é, uma fundição, você sabe como é que é. Mas, voltando a isso aqui, eu diria o seguinte, esse trabalho está começando agora, o país está começando agora. Na verdade, o que a senhora colocou aqui, Natália, a missão em Brasília não é só hospitais, é todo brasileiro, são os políticos. Nós temos que ir mais adiante. Legalmente, essa ideia do telefone só tem duas maneiras de fazer acontecer. Obrigar, sabemos, até para usar o cinto de segurança, nós passamos por isso. Então, a qualidade do ar interior é novo. Vocês estão de parabéns. Isso aqui foi um show. Eu sou o eterno aprendiz. Acompanhei as palestras do OSDI. Eterno aprendiz, sou um jovem aprendiz, vamos dizer assim. E, na verdade, eu acompanhei o OSDI, nasceu a qualidade de ar. O OSDI se capacitou na época da pandemia. E a pandemia cresceu, eu assisti mais de 10 vezes a palestra do OSDI, e hoje aqui ela foi não só renovada, como aumentada. E eu diria o seguinte, o que precisa é trabalho, comunicação, obrigação, isso tem que ser vendido de todas as formas, e aí que eu acho que entra esse trabalho, não só de Brasília, trabalho dos fornecedores, trabalho das especialidades. Você tem que ir longe, tem que ir nas universidades. Eu convivi com 2 hospitais aqui durante um tempo. Na verdade, mesmo que você fale, você tem que dizer que vai morrer. Você tem que realmente obrigar. Então, o país nosso só muda com exemplos muito fortes que ataquem a pessoa em si. Então, é isso que eu diria que eu reivindico, que essa comunicação não pare por aqui. Isso aqui foi um show, um aprendizado enorme. A comunidade não conhece, os engenheiros não conhecem. Aliás, falando em engenharia, o pessoal que realmente faz projetos, a hora que você colocar esse tema no meio, complica. E a nossa ideia é fazer sempre o mais fácil, o que mais vende, aquilo. Então, realmente, tem um trabalho enorme para fazer. E com relação à tua questão lá, eu represento o CAJ lá, nesses novatos lá, na comissão, e eu diria o seguinte, essa é muito sério. Em Joinville, tem 150 e poucas entidades para tratar de idosos. Desses, apenas 50 estão legalizados. Ou seja, isso também virou um grande negócio, assim como a medicina assim como o ensino ficou. Então, essa mudança que tem que ser feita. Ok? Essa é a minha colocação. Obrigado.
queria só pegar um gancho que você falou, a questão do compromisso do projetista, né? Isso é rápido. Às vezes, tem projetista que faz o sistema de ar-condicionado, que, na verdade, está fazendo um sistema de resfriamento de apartamento, de ambiente comum, de condomínio, né? Mas ele não põe renovação de ar. Aí eu pergunto, cara, por que você não põe renovação de ar? Ele fala, porque o cliente não instala. Aí eu vou no cliente, ou o cliente, por que você não compra? Porque o projetista não projeta. Aí você fica... E aí, o que faz, né? Então... Mas... entendi. Mas existe uma responsabilidade técnica envolvida também, né, que teoricamente obriga, né, o cara a fazer. Sim. Mas tem um adendo, né? Porque a 16401 é para, se você for ver, não é para residências, né? Certo. Mas você saiu o corredor entre o seu apartamento e o apartamento da frente é um ambiente comum. Ele é normatizado por um CNPJ, que é o CNPJ do condomínio. É um ambiente de livre circulação de pessoas, né? Assim, é meio restrito, mas é um ambiente comum. Então, se você vai em São Paulo, dificílimo ter salão de jogos, academia, que não tem renovação de ar. Mas aí dentro do apartamento não precisaria ter, entendeu? Dentro do apartamento, normativamente, não precisaria, mas assim... você respira dentro do apartamento? Não? Mas eu estou falando assim, as pessoas, todo mundo fala assim, geralmente, enquanto não tem norma, o brasileiro às vezes não quer fazer. Isso. Entendeu? A Natália traz um ponto bom. Quando publicaram a portaria 3523, lá em 98, houve uma grande discussão na Brava, na associação, mas precisa de uma lei para mandar limpar o ar-condicionado? Precisa de uma lei para mandar limpar o ar-condicionado. Fala para o elevador está no lugar. E, ao longo desses anos, algumas perguntam assim, mas a lei só vale para ser acima de 5 TRs, não sei o quê. Eu falei, gente, mas então, se você tem abaixo de 4, você não precisa limpar o ar-condicionado. Ele vai ficar limpo sozinho, ele é autolimpante. E em residência, eu não preciso fazer nada, porque a lei não fala. Então, você vai ficar respirando ar sujo. Então, a lei é importante. O exemplo do cinto, do cigarro dentro de ambientes fechados, pegou porque a lei foi feita, foi multada. Mas hoje, o interessante é que hoje em dia ninguém está fumando aqui porque é lei, porque vai multar. Fumar porque a gente aprendeu que é errado fumar dentro de um ambiente fechado, ou usar o cinto. A gente aprendeu que é certo usar o cinto e a gente usa. Não, mas precisa da lei para fazer pegar. Então, é um desafio que a gente tem, da lei que pega, que não pega, mas esse ponto é interessante. Lá na época do Homo sapiens, lá, 170 mil anos, tinha lei lá para dizer que os caras tinham que... Mas aí, na época do Homo sapiens, o que era? Você tinha que morrer, né? Então... Exato. Então, então, o ser humano só aprende de dois jeitos. Ou é a norma ou você morre, né? Sim, então, ponto, né? é um ponto meio triste, né? Porque foi que nem eu falei, será que a gente tem que esperar outra pandemia para a gente se preocupar com a qualidade do ar? Então, assim, são dois pontos que a gente pega. Síndrome do edifício doente. A gente só aprendeu que tinha que fazer renovação por causa do síndrome do edifício doente, entendeu? Então, a gente só vai aprender com morte e com norma, entendeu? É uma coisa complicada, né? Não aprende, né? O problema é que não aprende, né? Bom, legal. Vamos... Até mais uma. Eu queria fazer uma colocação. Um sábio chinês, há uns 3 ou 4 mil anos atrás, nos disse o seguinte, que se os meus planos são para 1 ano, eu devo plantar o grão. Se são para 10 anos, eu devo plantar árvores. E se são para 100 anos, eu devo educar o povo. Se eu planto o grão, eu colho uma vez. Se eu planto árvores, eu colho várias vezes, vários anos. E se eu educo o povo, eu vou colher sempre. Eu tenho mais passado do que futuro. Não vou completar a idade que eu tenho hoje. Eu estou apostando num neto. E eu queria fazer um desafio para o CAJ. Não se preocupe com a universidade. Vamos nos preocupar com o básico, com o ensino fundamental. É lá que nós temos que ir. O pessoal que chega na universidade já chega prostituído, já chega com a cabeça feita. Talvez nós tenhamos que, tirar a bunda da cadeira e nos prontificarmos a ir nas escolas públicas, privadas, municipais, estaduais, para falar para essas crianças da importância do ar. Porque, amiga, não se preocupa com o ar, porque o ar é de graça.
Hoje se paga R$10 por 1 litro d'água. É só comprar água mineral, vocês vão ver, tá? R$10, no mínimo 3. Uma garrafinha de 500 ml. O ar não. Não se preocupa com a qualidade do ar, como se preocupou no Covid, porque a intoxicação causada pelo ar contaminado, ela é crônica, ela não é aguda. E a contaminação que o Covid provocou foi uma contaminação aguda para alertar o mundo de que nós estamos fazendo, desculpa, merda. Nós não estamos cuidando do meio ambiente. E aí tudo. Nós estamos preocupados, sim, com o ar interior. Louvo a iniciativa do CAJ, mas nós temos que atuar lá na base. Na universidade, eles já chegam prostituídos. Agora, as crianças, não. Eu aprendi com as minhas filhas, que hoje já são senhoras, que eu não devia jogar latinha na estrada. Eu fiquei com a raiva da Xuxa por um bom tempo. Quando eu disse para uma filha também, por que, pai? Por que é assim? Eu digo, porque é assim. Porque assim não se escreve, pai. Então, nós temos que levar realmente a educação. O sábio chinês, eu estou convencido de que ele tinha e tem razão. Perfeito, César. Eu acho que a tua colocação é muito oportuna, porque isso aqui é um fórum de debate. A gente está fazendo provocações, colocando situações, e a comunicação é o principal desafio que nós temos. Todos nós aqui. Nós temos que passar por vários estágios, tipo, primeiro ensinar o que é qualidade do ar interior, que as pessoas não sabem. Então, a gente está aqui falando renovação do ar, os problemas de saúde, etc., etc., etc. A gente está ensinando também. E esse ensinamento ele tem que pegar toda a comunidade. Agora, você tocou num ponto muito importante, ao meu ver. Começar lá na criança. Né? Nós temos um exemplo aqui do Mário Canali, que é o nosso parceiro aqui, das Brave. Amanhã vai fazer uma palestra aqui. Inclusive, ele fez um trabalho na escola do filho dele. 7 aninhos, começando a estudar. E foi um trabalho fantástico. Então, eu acho que é ali que a educação começa a mudar. Então, o nosso problema é educação, sim, é conhecimento, e tem que começar lá embaixo. Só que, claro, nós aqui adultos, né, velhos, então a gente tem que passar o que sabe e provocar, então, uma forma de solucionar essa questão. Mais alguma questão? Temos alguém... Você, por favor. E tem uma coisa legal de criança, vocês já viram? Que criança gosta de repetir tudo que ela escuta, você já viu? E ela sai contando para todo mundo. Então criança é uma coisa legal de você educar. Eu achei um ponto pertinente. Mas assim, se for em quesito de espalhar para a sociedade, eu acho que você começar com a criança, porque tem criança que vai parar assim, tio, você sabe que ela começa a te explicar, tá? Criança faz isso, às vezes, do nada, assim, ela senta do seu lado e ela começa a te explicar coisas que, às vezes, você te fala, nossa, eu não sabia disso, mas, assim, quando ela escuta, ela simplesmente chega e fala. Até porque teve a palestra que eu fiz para a Escher no sábado, e minha amiga falou que o filho dela de 10 anos estava assistindo, e aí eu falei uma parte, né, que rinite e asma era culpa de climatização mal feita, e aí pegou na cabeça dele, e ele já estava repetindo isso e ele ia levar para a escola. Então, assim, são coisas que realmente pegam. Então, assim, eu já botei na cabeça de uma criança que climatização mal feita dá rinite e asma, tá, gente? Bom, perfeito. Bem rapidinho também, pegando a história das crianças, eu acho que faz todo sentido, e a analogia da água que a gente falou várias vezes ao longo do dia, a gente aprende na escola 3 palavrinhas difíceis, que a água tem que ser insípida, inodora, incolor, né? A gente aprende a vida toda. Isso não significa insípida, inodora, incolor, não define uma água potável. Tem nada a ver. Mas isso é um mindset que a gente fica desde zero, que a gente precisa cuidar da água que consome. O cara que bolou isso lá atrás, essas 3 palavrinhas, provavelmente estava num debate como esse, lá atrás, há 70 anos atrás, e bolaram isso e levaram. A gente precisa achar nossas 3 palavrinhas para levar para as crianças. Tem que ser da Sequiflux. Por favor, pode... Boa noite, meu nome é Marina, sou enfermeira.
E essa questão do ensino, realmente, o brasileiro, além de não querer aprender muito, é muito difícil. É só na doença, realmente, que eles aceitam aquilo como verdade. Até quando a gente está fazendo uma manutenção de ar-condicionado, eles só veem que precisa da manutenção quando eles verem um filtro cheio de fungos. Aí ele fala, nossa, realmente preciso fazer a manutenção. Mas a minha questão que eu queria trazer... seu Osni, eu conversei com o seu Osni há acho que 1 ou 2 anos atrás, e eu estava montando uma clínica, e ele falou da questão da cobrança da vigilância sanitária na renovação do ar e tudo mais. E aí foram até a minha clínica para tirar a documentação do alvará e não perguntaram sobre a renovação. E aí eu questionei. Eu falei assim, você não vai ver nada da renovação de ar, não? Ela falou assim, bom, não sou eu que vou ficar medindo isso. Isso não é da minha competência. Eu falei, mas vocês não foram treinados? Ah, isso daí eu não fiz, não. Isso daí fica para os engenheiros. Aí eu falei, então tá bom. A questão da vigilância sanitária é um capítulo muito difícil de lidar hoje, né? Até porque a resolução 09 da Anvisa, que determinava os fatores de controle, ela foi revogada. E aí tem várias questões aí que estão pendentes para a vigilância sanitária, o que praticamente paralisa alguns processos da própria vigilância com relação ao PMOC, né? Isso tudo a gente está trabalhando, nós temos uma comissão temática no CONFE, lá em Brasília, que eu faço parte, e estamos trabalhando em cima desse assunto também, lá, para ver rapidamente se a gente consegue mexer com isso. Mas, enfim, a vigilância tem essa situação, né, que também passa pelo desconhecimento, porque se essa fiscal, por exemplo, que foi, né, que falou isso para você, se ela soubesse, né, tivesse conteúdo sobre qualidade do ar, ela ia falar uma outra coisa. Então, é a questão ainda do conhecimento né, e do treinamento específico para toda essa gama de fiscais aí, né, que a vigilância sanitária tem e que precisa atuar, né, porque eles, por lei, são os detentores da prerrogativa de fazer a fiscalização, né, do PMOC, climatização. Só lembrando, Osni, que a portaria continua valendo e está escrito isso lá, que eles têm que fiscalizar pelo PMOC e tal. Portaria 3523 do Ministério da Saúde, né? Sim. Sim. Exato. Isso também, nessa experiência de treinar fiscal, a gente encontrou muito isso. Tinha os lineus, que aqueles que eram mais dedicados, que queriam aprender, e eu dava muito essa orientação. Você não tem que ser especialista, você tem médico, dentista, tem farmacêutico, várias especialidades. O vigilante sanitário tem que saber de um monte de especialidades, água, praga, um monte de coisa, alimentos. Então, mas faça as perguntas, saiba fazer as perguntas, né? Cadê o teu PMOC? Quem é o responsável? Cadê a renovação de ar? Qual filtro você está usando? Deixa a pessoa fazer, com a experiência que ela tem de fiscalização, ele vai ver se tem coisa errada, se não tem. Ele não precisa ir lá fazer cálculo, não é a função dele. Quem tinha que ter feito era o engenheiro responsável, a pessoa. Acho que o caminho é esse mesmo, mas é desafiador mesmo. Exatamente. Bom, eu acho que... por favor, a última pergunta, então, para a gente passar a régua e voltar amanhã. Boa noite, gente. Meu nome é Maria Júlia, eu sou graduanda em biomedicina. E eu queria saber se tem alguma norma voltada para laboratório, porque eu já participei de 3 laboratórios e a única preocupação era a temperatura e umidade. Nada de renovação de ar ou coisa do tipo. E aconteceu um caso com a gente ontem, que estava vazando gás no laboratório e a gente só descobriu porque a cromatografia gasosa deu um sinal sem ter a amostra passando. Ed? A norma de laboratório é a norma de sala limpa, na verdade, a climatização de sala limpa. Eu só preciso pegar o número dela. 14644. NBR ISO 14644. Que tipo de laboratório você está falando? De análises clínicas. Tá. Então, esse não enquadra. A 14644 é para a sala limpa. Se ela tivesse numa sala limpa, sim, faria sentido, mas para isso daí eu não desconheço. Deixa eu só complementar, porque a Lei Federal 13589, a Portaria 35823, vale para qualquer ambiente. Ele não classifica se é laboratório, se é sala de academia, então vale para tudo. Tem pessoas, tem que ser aplicado, PMOC e tal. Então, independente
Você pode ter normas específicas, como estão sendo discutidas aqui, pode ter normas específicas. Independente se é ambiente de saúde ou não, o hospital, você vai precisar cumprir a lei federal e a portaria 3523. Se tiver norma específica, você tem que cumprir elas. Mas, de qualquer maneira, esse laboratório que você está citando tem que ter o PMOC, tem que ter controle de qualidade do ar, precisa respeitar essas questões. Se for um laboratório voltado para a saúde, existe alguns pontos em que a NBR 7256 ela exige alguns critérios. Então, talvez o seu laboratório em específico talvez esteja listado na 7256. Então, eu teria que verificar com calma, tá? Porque a 7256 ela lista alguns laboratórios, não são todos, e alguns ambientes, certo? E às vezes a Escher, né, que é uma externa, às vezes ela lista alguns ambientes a mais. Aí tem o handbook de clean rooms da Escher. Aí ela lista alguns laboratórios a mais ainda. Então, assim, existe sim alguns pontos que a gente pode observar, sim. Então, depois qualquer coisa você pode entrar em contato e a gente dá uma olhada para você. Esse tipo de gás que vazou, ele é tóxico? Com certeza tem. Entendi. Provavelmente é 7256 quando é. Tá. E, em geral, com relação ao que vocês manipulam, tem alguma coisa que é tóxica, algum contaminante, alguma coisa assim? Tá. É aquilo que eu comentei, né? A norma, em geral, ela é o primeiro documento que você estuda quando você quer resolver um problema de engenharia, de arquitetura, enfim. Então, talvez não exista uma norma que atenda especificamente ao critério do laboratório que você faz, mas existe um contaminante, existe um gás tóxico que está ali dentro. Então, teoricamente, ou de fato, precisaria ter um engenheiro que fez o projeto do sistema de ar-condicionado e que deveria ter levado em conta a ventilação, né? E quando um engenheiro faz um projeto, ele não lê só uma norma, ele tem que ver o problema que está acontecendo e resolve isso com uma solução, né? Então, mas assim, se você quiser se embasar, norma de segurança do trabalho, NR15, né, que é insalubridade. Ou, às vezes, até algum tipo de coisa nesse sentido, né? Você tem que respirar o ar limpo, oxigênio, umidade certa, né? Temperatura correta, mas não pode ter contaminante. Então, um bom documento para você se embasar é a norma de segurança do trabalho, né? Mas, de fato, se existe uma norma de engenharia para prever qual que é o tipo de sistema para isso, realmente a gente não sabe se encaixa nessas que são convencionais, né? Mas tem solução e tem como calcular para fazer isso. Se não tiver um engenheiro bom, calcula. Exato. Tem gente que diz que eu acho engraçado, norma é salvaguarda de engenheiro júnior, né? O engenheiro bom ele resolve com termodinâmica e mecânica dos fluidos, né? Bom, vamos dar por encerrada então a sessão de hoje, tá? Já cumprimos a nossa missão, cumprimos o nosso cronograma de atividades. Eu gostaria primeiro publicamente de agradecer a todos os nossos patrocinadores, começando lá dos estandes, né? A Mútua Santa Catarina, CREA Santa Catarina, Confé, Conselho Federal. Depois, os fabricantes Sigflux, nosso grande parceiro, Mercato, Smart Air, Ashray, South Brasil, a Climaco e Asbrave. Então, agradeço a todos esses patrocinadores, né, e apoiadores que puderam fazer realidade esse seminário, então. Bom, agradeço aos nossos colegas aqui, palestrantes, ao Edi, Léo, Natália, Carlos, tá? Né, pelos ensinamentos que nos trouxeram, então. Agradeço aqui a cada um de vocês que esteve até esse momento aqui, né, conosco. Nós temos aqui vários colegas aí, nossos, né, aqui da cidade, Júlio de Abreu, arquiteto, grande defensor da qualidade do ar, viu, Jurandir? Exatamente. Por isso que eu estou falando, viu? Por isso que eu estou falando. Isso. Eu falo porque esse é um arquiteto que fala de qualidade do ar interior, tá? Senhores, muito obrigado. Obrigado ao pessoal do CAJ, obrigado, Alfredo. Obrigado, Adriana, pessoal de apoio.